Amém, amados? Então vamos à palavra. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra muito especial com todos vocês a respeito da cruz ao trono, o caminho que Cristo fez, e obviamente não apenas olhando para Ele, mas vendo também o que aconteceu conosco, que é o que nós chamamos, ou a teologia chama da doutrina da identificação, porque todos os eventos que aconteceram com Jesus, a sua crucificação, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua entronização, ou seja, ele assentar no trono, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo pontua que tudo isso aconteceu também juntamente, ou aconteceu conosco também no Espírito, e eu e você precisamos entender isso para caminharmos em autoridade, para caminharmos debaixo da graça e do poder de Deus. Mas, óbvio, eu quero iniciar lá em Êxodo capítulo 12, a partir da Páscoa. Êxodo capítulo 12, a partir do verso de número 1. A gente precisa dar uma passeada na Bíblia, na palavra, para compreendermos também o significado da Páscoa, o significado da cruz, o significado do sepultamento, da ressurreição, a ascensão e a entronização de Cristo. Mas aqui em Êxodo capítulo 12, verso de 1 a 14, eu quero fundamentar a nossa palavra, que eu quero usar como tema da cruz ao trono, o caminho que Cristo percorreu e aquilo que Ele fez em nós. Mas em Êxodo 12, 1, o texto diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas, vísceras. Não deixem sobrar nada pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. O 11 é bem interessante. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Olha só, esse texto, ele é bem interessante, porque ele fala da instituição da Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. Este é o real significado da palavra Páscoa. Nessa ocasião aqui, Deus já havia enviado 9 das suas 10 pragas contra o Egito, fazendo juízo com os deuses egípcios, mostrando que Ele era o Senhor, e Ele estava operando para retirar o povo, para tirar o povo da escravidão do Egito, e para impulsioná-los ou dirigi-los para a terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel, que é a terra da promessa, e assim então executar a sua vontade. Naquele dia, ou naquele momento, antes dele executar a 10ª praga, e a 10ª praga seria a morte dos primogênitos de todas as famílias, ele institui uma festa, uma celebração, e ele ordena para que eles se reunissem, para que houvesse uma reunião familiar ali,
e eles pegassem um cordeiro, e não era qualquer cordeiro, era um macho, um ano, sem defeito algum, e aquele cordeiro ele deveria de ser sacrificado, assado, e eles deveriam celebrar isso, porque a Páscoa seria a celebração da saída deles do Egito, e com o sangue daquele cordeiro, eles deveriam untar ou ungir os umbrais das portas, porque quando o anjo da morte, liberado pelo próprio Deus, viesse e passasse sobre aquela região, as casas que tivessem sangue sobre os umbrais, aquele anjo passaria por cima. Por isso, palavra Páscoa, passar por cima, ou seja, ele não iria entrar e matar, sacrificar o primogênito daquela família que tivesse sangue nos umbrais. Então, o próprio Deus diz para aquele povo: olha, vocês precisam celebrar a Páscoa, mas não de qualquer maneira. Vocês precisam estar com sandália nos pés, o cinto ajustado, cajado nas mãos, porque vocês têm que estar preparados, porque eu vou tirar vocês do Egito e vocês terão uma jornada. Então, cajado nas mãos, cinto, sandália nos pés, era uma sinalização de alguém que estava pronto para seguir uma nova vida, para seguir uma nova jornada, para seguir um novo caminho e encontrar o seu destino profético. E essa atitude, esse posicionamento daquele povo estava sinalizando: olha, eu acredito que Deus vai nos tirar desse lugar, e nós estamos com o cajado nas mãos, por ordem divina, por ordem do Senhor, e vamos caminhar para uma nova vida, uma vida de liberdade. E eles assim, têm toda essa atitude que o Senhor estava obviamente apontando. E o que o texto tem a ver conosco? Em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 1, a Bíblia diz o seguinte: que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O que a carta aos Hebreus está dizendo? Que as coisas que aconteceram no passado, a lei, tudo aquilo era uma sombra, uma figura do que realmente iria acontecer no futuro. Na verdade, o que ele estava dizendo, que aquilo que aconteceu com os hebreus, embora foi uma história real, verdadeira, mas aquilo era apenas um protótipo daquilo que eu e você viveríamos através de Cristo. Então todas as decisões e diretrizes de Deus tinha um apontamento para Cristo. Por exemplo, o cordeiro sem defeito, que era sacrificado no lugar dos primogênitos, aquilo estava apontando para quem? Para Jesus. O sangue colocado nos umbrais das portas, o sangue era sinal da salvação. Quando Cristo vai estabelecer a ceia do Senhor, ele levanta o vinho e ele diz: esse é o meu sangue que é derramado por vocês. Então todas essas atitudes apontavam para isso. Cajado nas mãos, eles entrando nessa nova jornada, simbolizaria a autoridade que recebemos de Cristo para caminharmos e andarmos na nova vida com Ele. Então a prática da Páscoa, a celebração da Páscoa dos hebreus, era apenas uma sombra verdadeira da realidade, a realidade que eu e você vivemos em Cristo hoje. Então a saída deles estava mostrando que o sangue que era posto naquela porta, naqueles umbrais, estava sinalizando: o juízo de Deus não iria tocar naquela pessoa. Irmãos, o juízo de Deus, por intermédio do sangue de Cristo, eu e você não passaremos por ele, mas ai da pessoa que não foi lavada, não foi redimida no sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Então o juízo de Deus, ele é liberado, a ira de Deus é liberada sobre aqueles que não têm o sangue de Cristo sobre si, aqueles que não foram perdoados. Ou seja, onde não há sangue, não há livramento. Preste muita atenção nisso. Onde não há sangue, não há livramento. Onde não há sangue de Cristo, não há livramento, não há libertação.
Quando nós nos reunimos, por exemplo, para cearmos, irmãos, eu vejo irmãos que faltam da ceia, não estão nem aí, como se estivesse faltando de alguma coisa, como se estivesse faltando de um cultinho normal, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, irmãos. Nós estamos apontando para algo extraordinário. Nós participamos da ceia fisicamente aqui, porque um dia celebraremos lá nos céus as bodas do Cordeiro. Então a ceia não é uma opção para o cristão, eu vou, eu não vou. A ceia é um entendimento que nós temos. Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu pertenço a Ele, e eu estou apontando para algo futuro. Eu participo da ceia, porque eu acreditei na obra de Cristo que Ele realizou na minha vida, e como resultado da minha salvação, eu participo não com condenação, não com medo, mas por celebração. Eu faço parte do corpo de Cristo, e eu desfruto do sangue do Cordeiro, amém, irmãos? Agora, olhando para esse texto, a gente pode perceber a figura do Cordeiro. E a figura do Cordeiro, obviamente, ela vai apontar para Jesus. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 29. Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do verso de número 29. O texto diz assim, Evangelho de João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem, que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João disse o seguinte, testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Por que João ele aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, eu li apenas o verso 1, mas ali, o contexto todo, ele vai falar sobre o sacrifício que era feito, sobre a lei mosaica que foi estabelecida, que eles precisavam matar cordeiro, quase que diariamente, porque o ato deles adorarem, o ato deles matarem um cordeiro, isso não removia, não tirava o pecado deles. Então, o ato de adoração, a carta aos Hebreus vai falar sobre isso. Esse ato era um ato de adoração a Deus, não fazia com que eles fossem aperfeiçoados. Então eles tinham que fazer esse sacrifício constantemente. Mas quando nós apontamos para Jesus, e Ele é o Cordeiro de Deus, o ato dele morrer na cruz, ele viabilizou a mim e a você entrarmos no processo de aperfeiçoamento. Por isso que nós nos tornamos semelhantes a Ele, cada vez que nós o adoramos. Cada vez que adoramos a Ele, nós somos transformados. Cada vez que adoramos a Ele, vamos sendo transformados de glória em glória, porque o ato de estarmos diante dEle nos transforma, nos modifica. Então Ele é o Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro, Ele tira o pecado, e Ele nos batiza com o Espírito Santo. Ele nos enche com o Espírito Santo. Ele coloca sobre nós a capacidade para sermos testemunhas e darmos continuidade à sua obra. Então João, ele está dizendo que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Por isso, na celebração da Páscoa hoje, eu e você não precisamos mais matar um cordeiro, não precisamos mais assar um cordeiro. Hoje eu e você podemos e temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías, ele vai falar que ele levou sobre si, o Cordeiro, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Nós consideramos ele como castigado por Deus, mas o verso de Isaías 53:5 diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O 7 vai dizer, ele foi oprimido, ele não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, em silêncio. Ele não brigou com a vontade de Deus.
Ele não brigou com aqueles que estavam prendendo ele. Como um cordeiro mudo, ele foi àquela cruz para poder salvar a mim e salvar você, para nos livrar de enfermidades, de doenças, do pecado, para nos darmos uma nova vida. Por isso, em Cristo Jesus, nós temos toda essa transformação que podemos desfrutar na nossa vida. Agora, a Páscoa não é apenas sobre o que Cristo fez por nós. A Páscoa, ela é sobre o que acontece dentro de nós. Porque eu poderia ficar apenas olhando para isso, observando de forma religiosa o que Cristo fez, mas qual o resultado disso na minha vida? Porque eu posso dizer que eu sou cristão, eu posso falar que eu sou de Jesus, eu posso falar que eu celebro a Páscoa, mas a minha vida pode ser uma denúncia de que eu não entendi o que é Páscoa e de que eu não entendi o que é a Páscoa. E aí eu quero fazer uma transição para a identificação com Cristo. Ou seja, aquilo que Ele passou, aquilo que Ele fez, eu e você devemos seguir o mesmo caminho. Porque se eu não tiver o entendimento, não tiver a compreensão, mesmo celebrando a Páscoa, que era a saída do povo do Egito, o anjo da morte passando por cima, muitos de nós, apesar de celebrarmos a Páscoa, estamos vivendo exatamente o contrário. Estamos presos no Egito, estamos escravos dos vícios, estamos presos no pecado, e ainda o anjo da destruição está tendo liberdade para agir na nossa vida, e destruindo o casamento, destruindo família, destruindo sexualidade, destruindo identidade, destruindo vocação, destruindo chamado, destruindo a nossa vida com Deus, porque nós não entendemos, não compreendemos, e aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, o maligno vem, rouba, e você não desfruta daquilo que Deus tem preparado para você. Agora, eu preciso olhar de uma forma bem acurada para tudo isso, entendendo cada processo. Primeiro, o processo da crucificação. Todos nós sabemos que Jesus, ele foi à cruz, ele foi crucificado, mas eu preciso entender os ensinamentos dele, porque ele diz: quem não tomar a sua cruz, não negar a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, se eu, no passado, não tomei a minha cruz, não renunciei a mim mesmo, para poder entrar no discipulado. Que é o discipulado? Aprendizado. Se eu não passei pela cruz, para renunciar à minha vontade, nem sequer aprender com ele eu vou conseguir, porque isso é obviamente de forma processual. Porque se eu não quero aprender dele, se eu não tenho disposição para renunciar ao meu tempo, renunciar à minha vontade, renunciar aos meus sonhos e passar pela cruz, eu não vou passar pela ressurreição, muito menos pela entronização. Então tem que seguir os processos. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: eu fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou por mim. Então ele tinha um entendimento, Ele me amou e Ele se entregou por mim. Então se eu amo a Ele, eu também tenho que me entregar a Ele. É como um casamento. Imagine a pessoa que diz assim: olha, eu amo você, eu tenho um amor por você, mas só quer ir para a cama com você, não quer assumir um casamento, não quer assumir um relacionamento, não quer renunciar à própria vontade. Essa pessoa, ela pode até ter uma atração por você, mas ela não quer se entregar para você. Ela quer se entregar para o pecado e cumprir os desejos da sua carne. Porque se ele quisesse realmente, se ele amasse realmente, ele entregaria a vida dele. E o que é entregar a vida dele? Não é entregar o sexo para a pessoa, é entregar a sua vida de solteiro, é renunciar tudo, abrir mão e dizer: não, eu quero encontrar você no altar. Antes do altar, aliás, antes do altar, você não vai me ter na cama, porque quem tem alguém na cama antes do altar, depois quando tenta passar pelo altar, perde tanto a comunhão, como perde também até a cama, o relacionamento, a intimidade. Por isso que muitos se esquentam no namoro e depois quando casa se esfriam,
Por quê? Porque o pecado foi semeado e a colheita vai ser após o casamento. Então, quando a Bíblia fala sobre amor aqui, Jesus, Ele me amou e Ele se entregou por mim. Ele entregou, sabe o que significa Cristo se entregar a mim? Se entregar a você? Ele deixou a sua glória, Ele deixou a adoração que Ele recebia, Ele deixou os céus, Ele deixou a perfeição, e Ele tomou a forma corpórea de um homem, e veio morar e habitar entre nós. Então Ele não simplesmente disse, eu amo você, mas Ele provou que Ele ama você, entregando a vida dEle por você. Então, quando Paulo entendeu isso, ele disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu crucifiquei a minha vida, ou seja, eu passei pela cruz, eu fui para a cruz, eu morri para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Alguns, a carne está viva dentro de si, porque Cristo não está vivo dentro de você. Ele não está tendo liberdade para operar, para agir, para se manifestar na sua vida. Então, eu preciso ir para a cruz e crucificar a minha velha vida. Não tem como eu dizer que eu sou cristão e eu viver da mesma forma. Não tem como eu dizer que eu sou filho de Deus e viver como se eu fosse filho do diabo. Não tem como eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo, mas viver uma vida como se eu fosse cheio de espíritos imundos na minha vida. Meu irmão, eu preciso, você precisa, nós precisamos passar pela cruz, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para o ego, e a Páscoa é um convite para lembrarmos que eu e você fomos pregados na cruz juntamente com Ele, que a minha e a sua vontade foi crucificada. Depois que Cristo morreu, Ele foi sepultado, e a Bíblia fala em Romanos 6,4, olha a nossa identificação, portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Deus Pai, nós vivamos uma vida o quê? Nova. Então quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui para a cruz, renunciei à minha vida de pecados, então eu decido publicamente passar pelo batismo. Abrindo um parênteses aqui, amanhã temos uma aula para quem deseja entender e passar pelo batismo. O batismo, ele é uma demonstração pública daquilo que aconteceu dentro de mim. O batismo, ele é uma demonstração pública de que eu morri para o mundo. Você já viu, obviamente já deve ter passado pela triste situação de sepultar alguém da sua família. O que é que tem num sepultamento? Várias pessoas olhando, várias testemunhas. Fulano está sendo sepultado, fulana está sendo sepultada. O batismo, ele tem testemunhas, o batismo nas águas. Por isso que o batismo, ele tem que ser por imersão, mergulhado em águas, pessoas vendo, porque a pessoa publicamente ela está dizendo, olha, eu fui crucificado com Cristo e eu fui sepultado também com Ele. Eu estou passando pelo processo, porque eu preciso denunciar publicamente que eu estou sendo sepultado, para que depois eu passe pelo outro processo, o processo da ressurreição. Ninguém ressuscita se antes não foi morto. Ninguém ressuscita se antes não foi sepultado. Então esse é o processo da vida cristã. A pessoa que fica pensando, eu não sei se eu vou batizar, eu não sei se eu desço as águas ou não, eu estou meio em dúvida ainda, é porque ela não entendeu, não compreendeu que Jesus é o caminho. Ela está em dúvida se Jesus ou o mundo, qual dos dois é melhor para ela, se eternidade com Cristo ou eternidade no inferno. Ela ainda não sabe qual é a melhor, ela ainda não decidiu. Meu irmão, se você não decidiu, é porque você ainda está em dúvida, se o que o diabo tem para você é comparado ao que Deus tem, ou se o que Deus tem para você é igual àquilo que o diabo tem. Porque quando a pessoa entende que o plano de Deus é melhor, ela não fica titubeando, ela decide, eu quero Jesus. Eu posso não compreender muita coisa, eu posso não entender muita coisa, mas eu entendi, Ele é o caminho, e é esse caminho que eu vou seguir, é esse caminho que eu vou trilhar. Mas eu tenho que sentir no meu coração. Meu irmão, quantas pessoas estão esperando sentir no coração e vão passar a eternidade longe do Senhor porque não sentiram no coração? Não tem essa de sentir no coração.
Você não tem que sentir. Jesus não disse: quem sentir e for batizado será salvo. Ele disse: quem crer. Quem crer. E crer é entendimento. Se você entendeu, não tem o porquê. Ah, mas eu estou com uma vida no pecado. Então tem que passar pela cruz e passar pelo sepultamento. Não tem como fugir. O sepultamento, ele sela o fim da antiga aliança. Ele sela o fim da antiga natureza. Ele está selando. Você está mostrando: olha, eu não quero mais essa vida. Agora, não tente ressuscitar. Não tente levantar, não tente ressuscitar o que Deus já sepultou. Isso aí já é uma palavra para os crentes mais antigos na fé, vamos dizer, né? Não tente ressuscitar o que você já sepultou. Aliás, o que Deus já sepultou. Agora, ao terceiro dia nós sabemos que Jesus, ele ressuscitou. Entre o sepultamento e a ressurreição, houve um período de silêncio. E muitas vezes nós enfrentamos ou passamos a nossa vida momentos de silêncio de Deus, momentos em que nós não sabemos o que vai acontecer, nós ficamos com aquela sensação: puxa, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está operando na minha vida. Então esse silêncio, ele é necessário, mas juntamente com esse silêncio você tem que ter a compreensão: o que Ele está fazendo em mim é algo extraordinário e vai ressuscitar. E Ele ressuscita ao terceiro dia. A ressurreição, o texto também fala que assim como Cristo foi sepultado, nós somos sepultados, mas assim como Ele ressuscitou, eu e você também podemos andar em novidade de vida. Se eu fui sepultado, então agora, a partir desse momento, eu sou ressuscitado. E essa ressurreição, o poder da ressurreição na minha vida é que eu ando em novidade de vida. Paulo fala na carta aos Efésios: o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que se prostituía não se prostitui mais, o que engana não engana mais. Ou seja, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, porque o mesmo poder, na carta aos Efésios fala, o mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que está sobre nós. Irmãos, nós temos o poder da ressurreição, nós temos o poder do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em mim. Por quê? Porque Ele nos deu poder para andarmos em novidade de vida. Ele falou para aquela mulher que foi pega num flagrante adultério: ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Ou seja, eu estou te dando perdão, mas eu estou te dando também graça, capacitação, para você não viver mais na prática do pecado, para você andar debaixo do poder. A ressurreição nos dá nova vida, nos dá nova identidade, nova direção. Uma nova vida fala sobre nova identidade. Antes eu era qualquer coisa, mas agora eu sou filho de Deus. Antes eu não tinha direção, agora eu tenho uma direção. A minha direção é a nova Canaã, a minha direção é a eternidade com o Senhor. Ele me tirou do Egito, Ele me fez celebrar a Páscoa, Ele me tirou do mundo, me deu uma nova vida. Então eu estou com um cajado nas mãos, sandália nos pés, cinto bem ajustado, porque eu tenho uma jornada, e essa jornada vai ser uma jornada de santidade, de comunhão, porque um dia Ele estará lá no fim, lá na chegada, lá no final da jornada, me esperando você para dizer: entra, servo bom e fiel, para o gozo do teu Senhor. A nossa vida não se resume a 60, 70, 80 anos. Embora eu particularmente acredito que devemos desfrutar do melhor dessa terra, como fala Isaías 1,19. Eu tenho que viver a plenitude de Deus, eu tenho promessas de Deus aqui, vida abundante, eu tenho que marcar pessoas, fazer a vontade de Deus, mas eu tenho que ter a compreensão que eu sou apenas um peregrino aqui, e muitas dificuldades surgirão na jornada. Olha aqui, abrir um parênteses, leia aquele livro do John Bunyan, O Peregrino. Já leram esse livro? Acho que tem até no YouTube um videozinho bem antigo. Leia esse livro. Ele fala da jornada de alguém que está caminhando por esse processo, por essa vida, e os desafios que ele vai enfrentando, as dificuldades, as tentações, as pressões e opressões que vêm na caminhada cristã, e uma após uma ele tem que ir vencendo, desafio após desafio.
Então eu e você também, na nossa jornada, na nossa caminhada, temos desafios, e esses desafios precisam ser vencidos. Então a Páscoa, ela é na verdade o começo da nossa jornada em novidade de vida. Isso é muito interessante. Então, ela não é apenas a ressurreição, um evento, mas ela tem que ser um estilo de vida, uma vida ressurreta, uma vida em novidade com Cristo. Agora, Jesus, ele ressuscitou, mas a Bíblia fala em Efésios 2,6, que para mim é um dos versículos que mais eu tenho marcado no meu coração. O texto de Efésios 2,6 diz: nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, eu e você também ressuscitamos. Isso é identificação com Cristo. E Ele não apenas ressuscitou, mas Ele se assentou no trono. E eu e você nos assentamos juntamente com Ele. A jornada, ela termina no trono. O trono é lugar de autoridade, de descanso e de comunhão. No trono, Ele não tem preocupação de ser atacado, porque Ele é ali, quem está no trono governa. Quem está no trono tem autoridade, tem poder. Quem está no trono, todo mundo está abaixo. E a Bíblia fala que Ele está acima de principados, de potestades, de domínios. Ele não sofre nenhuma influência maligna. Quando nós compreendemos a nossa posição de autoridade, onde eu e você estamos assentados posicionalmente, nós entramos nesse ambiente de descanso. Eu não estou nem aí se o diabo está armando um laço. Eu não estou nem aí se ele está preparando uma cilada. Eu não estou nem aí se ele está furioso comigo. Porque tem gente que, ao saber disso, o diabo está furioso, eu vou jejuar. O diabo está furioso, eu vou orar mais. Meu irmão, eu não vou jejuar por conta do diabo. Eu não vou orar mais por conta do diabo. Eu não vou ler mais a palavra por conta do diabo. Ele nunca será a minha motivação para nada. Eu vou orar porque eu amo a Deus, eu quero falar com Ele. Eu vou jejuar porque eu quero quebrar minha carne, para me aproximar mais de Deus. Eu vou ler a palavra porque eu quero crescer no conhecimento de Deus. O diabo é apenas o efeito colateral, porque eu estou assentado com Cristo. Mas e se ele me retalhar, meu irmão? Ele está abaixo de mim, porque eu estou assentado com Cristo. Eu e você estamos assentados com Cristo. Nós temos autoridade, você tem autoridade sobre ele. Se ele se levantar, manda ele ficar quieto. Se ele vier contra você, vai contra ele. Se ele liberar uma palavra contra a sua vida, descanse no Senhor. Você tem autoridade, e Cristo tem autoridade sobre a sua vida. Você vai viver absolutamente tudo aquilo que Deus tem para você. Volta um pouquinho lá para o povo de Israel. Eles saem do Egito, eles se libertam, ou são libertos por mão poderosa de Deus. Todas as vezes em que eles perderam, que eles fracassaram, que foram afrontados pelo inimigo, foram momentos em que eles desprezaram a lei de Deus, a palavra de Deus, que deram brecha, porque de outra forma, nenhuma nação poderia contra eles, nenhuma nação. Quando Balaque, ele paga Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão, profeta vendido, ele diz, tá bom, eu vou amaldiçoar. Quando ele ia amaldiçoar, saía a palavra de bênção. Quando ia amaldiçoar, saía a palavra de bênção. E aí Balaque fala, eu estou pagando você, para você amaldiçoar os meus inimigos, e você só abençoa esse povo. E ele diz, eu não tenho autorização, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Mas olha só, ele dá uma orientação sagaz, maligna. Ele diz, olha, nós não temos autoridade contra esse povo, mas nós podemos fazer o Deus, que é poderoso desse povo, se voltar contra eles. Como Balaão, envia mulheres para seduzir esse povo, porque se esse povo cair em prostituição e começar a adorar outros deuses, o Deus que defende eles vai ser o Deus que será contra eles. E assim sucedeu. Balaque envia mulheres para seduzir aqueles homens começam a ter relação sexual com mulheres de outras nações, e por conta disso eles trazem idolatria, e por causa do pecado de ordem sexual,
e consequentemente de idolatria, Deus se vira contra aquele povo e muitos morreram ali. Mesmo sendo um povo abençoado, um povo guardado por Deus, mas por conta do pecado, e Satanás sabe disso. Quando Satanás envia uma tentação, não é para satisfazer o seu prazer, não é para poder fazer você feliz, mas é para fazer com que você se volte contra Deus, para que ao invés do anjo da morte passar sobre você, mas para que o anjo da morte venha contra você, porque o diabo vem senão para roubar, matar e destruir, e ele só pode ter efeito na vida de uma pessoa, quando a mesma abre portas espirituais para ele agir. Mas enquanto aquele povo estava na palavra, ninguém podia contra aquele povo. Meu irmão, se você entende que você está em Cristo, ainda que fizer alguma coisa contra você, você estará guardado por Ele, protegido por Ele, e a sua palavra ela tem autoridade no mundo espiritual, a sua palavra ela tem vigor no mundo espiritual, a sua palavra ela tem poder, porque você é alguém de autoridade. Amém, irmãos? Ele é alguém de autoridade. Eu gosto sempre de lembrar desse evento que aconteceu com meu filho, quando a minha esposa estava grávida do João Miguel. Ela teve um sangramento, e a hora que ela estava tendo um sangramento, antes de irmos para o hospital, eu coloquei a mão na barriga dela, eu repreendi todo espírito de morte, pelo Espírito de Deus estava me dirigindo a isso, eu repreendi, e lembrei da promessa que Deus tinha me dado. Deus tinha falado conosco, Isaías 54:13, que os nossos filhos seriam discípulos do Senhor, e a paz deles seria abundante. Coloquei a mão na barriga da Mariana, eu repreendi aquele espírito e reivindiquei aquela promessa. Deus, o Senhor falou que os nossos filhos, a paz deles seriam abundantes, seriam discípulos do Senhor, então abençoou. Então a morte não significa que ele está perdendo, aliás, a morte não, ela vai sinalizar que está indo oposto à palavra que o Senhor me deu, e abençoei, e fomos para o médico, teve todo o processo ali, e graças a Deus não aconteceu nada. Mas semanas depois um pastor me liga, e diz assim para mim: Bruno, você está bem? Eu falei sim. A Mariana está bem? Eu falei sim. Tem certeza? Eu falei sim, pastor. Ela só teve alguns dias atrás um sangramento, mas está tudo bem. Ele falou: então foi por isso que eu estou te ligando, porque eu estava orando, fazendo uma libertação, e um demônio manifestou, e esse demônio disse assim: fala para o Scavone, sabe até o meu sobrenome, aquela praga, fala para o Scavone, que eu fiz aquela desgraçada sangrar, mas eu não consegui tocar, mas eu espero ele no dia do parto, porque havia uma sentença. Eu fiquei com medo. Meu irmão, no dia do parto eu nem lembrei. Eu fui lembrar só depois, quando eu estava com o João Miguel nos braços, porque eu fiz uma oração. E oração feita, meu irmão, é caso resolvido. O diabo ele faz barulho, ele faz bagunça, ele faz arruaço para tentar amedrontar você. Jesus disse em Marcos capítulo 1, verso 26, sai dele, cala a boca e sai dele. O demônio gritou. Jesus mandou ele calar a boca e sair. O demônio gritou. Jesus não falou mais nada, ficou só observando, e o demônio saiu. Ou seja, ele tentou fazer barulho, como se ele estivesse dizendo: está vendo? Você falou e não resolveu nada. Meu irmão, quando você libera uma palavra, se você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, aquela palavra que ele libera, que você libera, aquela palavra faz Satanás recuar. Ele faz Satanás recuar. E qualquer palavra que você libera no mundo espiritual, irmão, nós estamos assentados com Cristo. Um dia nós estávamos reunidos com a equipe ministerial, era pastor em outra igreja, e nós estávamos estudando um livro, A Autoridade do Crente, do Kennedy Reagan, que é um dos primeiros livros que eu li na minha vida, e eu aprendi sobre a autoridade de Cristo. Graças a Deus que aquele livro chegou nas minhas mãos. E um dia eu estava lendo aquele livro com a equipe de obreiros da época. E naquele livro, Kennedy Reagan, ele conta uma situação que ele era pregador, mas ele tinha muita dificuldade, tinha 2 calças só, ele tinha muita dificuldade financeira, estava passando. E ele disse que ele usava uma calça enquanto eu estava lavando. E aí roubaram aquela calça do varal da casa dele. E ele, por conta disso, ele falou: não é possível, eu estou pregando a sua palavra, já tem só 2, eles roubaram uma. E ele fez uma oração. Ele diz: em nome de Jesus, essa pessoa que roubou vai devolver a minha calça e vai colocar no varal. E no dia seguinte aquela calça apareceu ali. Nós estamos estudando esse livro, e aí o Vinícius, lembra do pastor Vinícius?
Ele era obreiro na época, e nós estávamos estudando sobre isso. E aí roubaram, no mesmo dia roubaram a moto do irmão dele. E ele me ligou, eu falei: Vinícius, lembra da palavra que nós estudamos. Deu uma ordem, vai devolver. E ele fizemos essa oração. Irmãos, a pessoa que roubou a moto, procurou, na época acho que era só o Facebook, o contato, ligou para ele, a pessoa ligou para ele e disse: olha, eu vi que vocês são uma pessoa do bem, mas olha, pegamos a sua moto, mas nós estamos devolvendo ela, eu vou deixar ela, sabe aqui nesse corguinho, né, que fala? Córregozinho, corguinho, aqui, entregaram a moto, ele foi buscar de carriola, que a moto estava toda desmontada, o cara falou: nós só desmontamos ela, né, vou devolver desse jeito. Irmãos, são coisas que acontecem com aqueles que vivem pela fé, aqueles que entendem, têm uma palavra revelada da parte de Deus. Irmãos, tudo aquilo que é seu, se você usa a autoridade do nome de Jesus, Satanás não toca naquilo que é seu. Você tem autoridade porque você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Então qual é a nossa realidade? Cristo, Ele é a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós. Então eu e você precisamos ter entendimento que a Páscoa nos tirou do Egito, a Páscoa nos deu sangue. Quando digo Páscoa, o sacrifício de Jesus nos deu sangue para nos purificar, nos fez morrer para o passado e ter uma nova vida com Cristo.